é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li no mês de fevereiro. Como eu li bastante coisa esse mês, eu já vou começar de cara, sem muita ladainha. O primeiro livro que eu vou falar é o do Buddy DLX, que é a leitura conjunta que eu tenho com os canais Xícara Quente e de Livro em Livro, e a gente faz lá pelo Instagram. Se você não conhece, me chama lá no Instagram pra saber mais. Inclusive, esse mês nós vamos ler Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Nós estamos muito empolgados para uma ficção científica maravilhosa apoiada pela Aleph. Mas o que nós lemos em fevereiro foi Planeta Brutal, com o patrocínio da editora Coerência. Esse livro é nacional, é uma distopia do autor Rafael Miguel. Aqui nós temos um pós-apocalipse depois de um evento chamado Primeiro Dia, que destruiu a maior parte da humanidade e do mundo. Nós temos uma sobrevivente desse dia, que é a Kayara, e ela e o filho dela estão tentando sobreviver aí nesse mundo, só que por alguns motivos ela acaba tendo que recuperar o filho de volta e enfim. Esse livro, infelizmente, não atendeu todas as expectativas, tanto minhas quanto do pessoal do grupo. Ele tem muita coisa boa, muita coisa a ser explorada, mas não atingiu o que a gente esperava. Por quê? Ele é um livro criativo, porque fala de um mundo desértico, com clãs, em que tiveram modificações genéticas que criaram as pessoas assim de formatos diferentes. Tem os aquáticos, por exemplo, que retêm mais água, então eles vivem melhor no deserto. Aí tem os arenosos, que eles aprenderam a tomar a água desses aquáticos, tipo, parecendo tipo um vampiro, assim. Enfim, tem bastante coisa legal. A escrita do Rafael é bem fluida, tem bastante luta. Eu acho que foi uma das melhores coisas do livro, são as cenas de luta. Mas tem vários probleminhas nesse livro que teriam sido bem resolvidos, assim, facilmente resolvidos, eu acho, com uma revisão melhor, uma edição melhor. Por exemplo, palavras que se repetem demais, sem necessidade. Fatos que se repetem demais sem necessidade, porque ele explica no começo o que é o tal do primeiro dia, e depois ele explica de novo e de novo e de novo, sem trazer nada de novo na trama. No final do livro tem uma parte escrito fatos relevantes, que seriam tipo fatos extras, só que eu acho que todos eles poderiam ser inseridos dentro do texto sem precisar de uma página falando disso, e alguns não precisavam ser inseridos de forma nenhuma, porque não fazem nenhum tipo de relevância. Os personagens parecem ter todos a mesma voz. Se tu não ver escrito qual o nome dele, tu não consegue diferenciar. As escolhas que muitos personagens tomam também não é a mais inteligente. E aí o autor trata como se fosse super inteligente e coerente, e muitas vezes não é. Enfim, eu acho que era um livro que tinha muito potencial, mas que ele não foi bem explorado, e por isso eu dei 2,5 estrelas. Eu acredito que com bastante lapidação aqui, revisão, esse livro seria ótimo, mas não foi o caso. Eu tava dando 3 estrelas até os 2 primeiros terços do livro, mas o final foi bem ruim. Eu achei um pouco fora de contexto, assim, que não fazia sentido com os personagens. Então eu acabei baixando meia estrela e aí ele ficou com 2,5 estrelas. Saindo do Buddy DLX, o primeiro livro que eu terminei no mês de fevereiro, tô muito difícil hoje pra mim falar os meses, mas vamos lá. Foi Night Flyers, é uma novela do George R.R. Martin. Eu botei a imagem pra vocês da capa do livro solo, mas ele também é encontrado aqui no Retrospectiva da Obra, pra quem tem, é a página 425, e aqui ele foi lançado como Voadores da Noite, tá? Mas a Suma vai lançar ele em separado, agora em abril, se não me engano, com o título Night Flyers mesmo. Mas quem tem essa edição pode ler também já, tá? Em português. Impossível ficar segurando aquele peso todo, então vamos falar ele sem peso na mão. Night Flyers fala então de uma nave chamada de Night Flyers, que tem alguns cientistas que estão tentando encontrar uma raça alienígena que se chamam de os Volcrins. Eles pegam então essa nave que já tem um comandante, só que esse cara não sai da câmara ali do piloto, do cockpit, sei lá, não sei como chama. Não sai, ele só aparece na tripulação como um holograma. Então o pessoal dentro da nave começa a achar aquilo muito estranho, eles começam a cobrar o piloto de por que ele não aparece, o capitão. E a partir
partir daí começa a rolar um thriller. Esse livro é um thriller. Várias coisas estranhas começam a acontecer, pessoas começam a morrer. E eu gostei muito dessa história. Tanto gostei que eu dei 5 estrelas. E eu li esse livro para poder assistir a série na Netflix, que na verdade é do canal Sci-Fi. Então já tem adaptação. O problema é que ela não foi renovada. E além disso, é bem diferente do livro. Bem diferente mesmo. Inclusive, se vocês querem saber mais sobre esse livro, votem aqui nos cards no Night Flyers. Eu vou deixar aqui nos cards uma enquete para vocês me dizerem qual dos livros que eu vou falar hoje que vocês querem saber mais sobre. E vou botar Night Flyers aqui. Caso vocês votem Night Flyers, eu faço um série versus livro. Mas tem outros 5 opções aqui para vocês votarem além de Night Flyers, tá? Como eu vou falar de 8 livros, não vai ter todas as opções aqui, vai estar as que eu tô mais inclinada a falar, mas se vocês quiserem saber de outras das que eu falei aqui, deixem aqui nos comentários, assim como qualquer outro comentário que vocês queiram fazer. Mas enfim, como eu falei, a série é bem diferente do livro, eles também tiveram que dar uma esticada para transformar em série, obviamente. E eu gostei muito dessa novela, então tô empolgada para ter a edição que a Suma vai lançar. É bem legal e eu recomendo. O próximo livro que eu li foi O Pistoleiro, o primeiro livro da saga Torre Negra. Esse livro aqui eu já esperava passar por ele assim, como se ele fosse um obstáculo. Porque todo mundo fala mal do Pistoleiro, diz que é o pior livro da saga Torre Negra, que a gente chega a dizer que é um dos piores do Stephen King. Então eu só queria terminar ele logo para poder abrir os trabalhos da Torre Negra. E foi o que eu fiz. Na verdade, eu vou dizer assim, até a metade do livro eu não estava achando tão horroroso que nem as pessoas estavam falando. De repente eu me vi presa aqui e eu não conseguia avançar nunca. Mas consegui terminar, consegui saber um pouco mais sobre a vida do Roland, que eu acho que essa é a moral do livro, saber mais um pouco sobre o Pistoleiro e por que ele tá atrás do Homem de Preto e qual foi o passado dele. Então tá sabido, tá anotado e bora pra frente nos próximos da Torre Negra. Eu dei 3 estrelas pro Pistoleiro. O próximo livro que eu vou falar, eu falei pra vocês lá no Instagram sobre ele tava gratuito, espero que ainda esteja, caso esteja vocês olhem lá. No Google Play, o audiobook, gratuito, não precisa fazer nada, só ir lá e baixar, que é Uma Sombra na Escuridão, do Robert Brindza. Esse é o mesmo autor de A Garota do Gelo, que fez bastante sucesso e eu estou louca pra ler agora que eu já li esse. Aí, se vocês quiserem saber mais sobre promoções que eu encontro, algo que eu acho de graça pra vocês, me acompanhem lá no Instagram. Eu peguei esse livro pra ler muito por acaso, porque eu tava dando uma olhada nesse tal de Google Play Livros, que eu já tinha visto antes, mas eu não tinha visto que tinha audiobook. E aí eu fui lá ver os gratuitos, tem outros gratuitos, tem outros por R$ 9,90, bem baratinho, audiobook por R$ 9,90, gente. Vocês imaginam o trabalho que dá de gravar um audiobook pra tu vender por só R$ 9,90. Então tá, preço ótimo. Mas enfim, Uma Sombra na Escuridão vai ser uma história da detetive Erica Foster. Então, começou na verdade no A Garota do Gelo, né, a série da Erica Foster, mas é um daqueles livros de série de detetive que tu não precisa ler na ordem. Então, ó, tá top ler do segundo, eu entendi tudo, deu o background do passado da Erica, tudo top, não tem mesmo necessidade de ler em ordem, apesar de que com certeza eu vou ler Garota do Gelo. Esse é um livro muito legal, eu achei um thriller bem emocionante. Logo no início tu começa a ver a história do serial killer também, não só da doutora Erica Foster. E o interessante, eu acho, desse livro, principalmente para nós mulheres, é que tu começa a se relacionar com o assassino. Tu começa a meio que entender as motivações. Não está certo matar ninguém, tá, pessoinhas? Mas eu gostei muito da caracterização do assassino e o passado dele, por que ele faz isso. Enfim, adorei o vilão, adorei a doutora Erica Foster, porque é uma mulher, gente como a gente, com defeitos, qualidades. Adorei a escrita do Robert Brindza, estou louca para ler os outros livros dele. Recomendadíssimo, 4 estrelas e meia. E esse meia eu tirei do final de uma coisinha que me tirou um pouco da hora da imersão que eu tava no final, sabe? Mas eu vi gente que nem percebeu esse detalhe. Então, vocês vão dar 5 estrelas, eu que sou a chata. Outro que eu li foi Dark Places, da Gillian Flynn. Eu li em inglês, por isso que eu tô falando Dark Places. Mas existe em português BR como Lugares Escuros. Também já tem filme com a lindíssima da Charlize Theron. Eu já vi o filme,
aguardando, esse era o único livro da Gillian Flynn que eu ainda não tinha lido. E eu tava, não, eu só vou ler quando eu esquecer como é que é o filme. E eu sou muito esquecida, 2 segundos eu já esqueci toda a trama, todos os personagens. Não tinha esquecido? Anos que eu li, e logo esse que eu queria ler eu não tinha esquecido. Mas tudo bem, eu esqueci de alguns detalhes, então ajudou. Esse livro vai falar da Libby, e ela teve toda a sua família assassinada pelo irmão. As irmãs foram assassinadas, a mãe foi assassinada, o irmão está preso. E ela vive então desde criança com doações, gente que sente pena dela, dá uma que outra entrevista. Ela escreveu um livro que na verdade ela não escreveu porque ela contrata um ghostwriter para escrever. Só que o dinheiro tá acabando, ela já tem 30 anos na cara, ela não consegue superar essas perdas e o que aconteceu, claro, traumático, a gente entende, né? O problema é que ela não continua com a vida dela e agora não tem mais dinheiro, ela precisa fazer alguma coisa, ela não consegue imaginar fazer mais nada na vida dela. E ela é uma personagem amarga, uma personagem traumatizada, arrogante, todos os defeitos que a Gillian ama colocar nos seus personagens. Porque se tem uma coisa que a Gillian Flynn escreve bem, é personagens que não são preto no branco, elas são cinza. E muitas vezes com mais preto do que cinza, não é mesmo? Personagens assim que a gente não se identifica de cara, que a gente tem nojo, mas que aos poucos a gente começa a entender como é que eles funcionam. Sei lá, eu acho que a Gillian é uma mestre em personagens. Ela e Stephen King são um mestre em personagens, mas ela numa forma mais dark. E eu amei os personagens de Dark Places, de Lugares Escuros. Vou falar português aqui porque nós estamos no BR, né? Adorei os personagens, a história é muito boa. Eu já sabia o final, então eu não me surpreendi durante a leitura. Mas, mesmo assim, com os detalhes que eu não me lembrava, o final foi eletrizante. Eu não conseguia mais parar até não ver o fim. Então, obviamente, foi 5 estrelas. Gillian Flynn, rainha. Depois eu li O Homem que Caiu na Terra. Esse daqui é do projeto de Livro Viajante. Esse livro é meu, então ele já fez o Círculo do Livro Viajante, voltou pra mim. Eu faço, melhor dizendo, o Livro Viajante com a Ray do Livro em Livre e a Maria do Xícara Quente. Vocês já estão cansados de ouvir o nome delas, né? Mas tudo que é projeto que eu faço é com elas. Fazer o quê? E como que funciona o Livro Viajante, para quem não conhece? Você manda o seu livro pra pessoa e a pessoa lê anotando. Então, meu livro tá todinho rabiscado. Então, ó, é uma capa dura, abre todo? Abre, porque ele foi bastante usado. E ele tá todinho rabiscado, como vocês podem ver, porque passou primeiro, se não me engano, pra Maria. Aí ela escreveu nele todo, depois passou pra Ray, escreveu nele todo, e daí quando eu li, eu também escrevi nele todo. Mandei pras gurias as fotos das coisas que eu escrevi, respondendo os comentários delas. E o que eu vou dizer sobre esse livro? Esse livro está duplamente maravilhoso, porque a história dele é muito boa e a experiência de leitura do Livro Viajante, gente, maravilhosa. Desapeguem do seu livro ser riscado. Eu, inclusive, mandei uma foto, acho que da primeira página do livro, para as meninas, dizendo se isso aqui não é a coisa mais linda do mundo. Não, sério, gente, eu não tô brincando. Porque ele tá todo riscado assim, me remete a um troço aproveitado, de verdade, sabe? Eu não costumo riscar nos meus livros, que só eu leio, porque eu guardo eles muitas vezes como coleção, ou então eu não sei se eu vou gostar e daí eu quero passar ele pra frente, daí eu não vou riscar no negócio que eu vou passar pra frente, né? Mas quando eu sei que ele foi um livro que tem história, no caso ele, a moral dele, ele foi tirado do plástico para ir para o Livro Viajante, então ele voltou pra mim como um item de colecionador, digamos. Então quanto mais eu via páginas bem riscadas, mais eu achava ele bonito. É loucura? Me digam aqui nos comentários se vocês acharam loucura. Mas tá lindo demais, e então é um livro que tu aproveita tanto, porque enquanto tu tá lendo, tu tá vendo os comentários dos teus amigos, é como se vocês estivessem lendo assim, ó, ao mesmo tempo, um do lado do outro e comentando. É muito massa, recomendo a todos, façam isso com os amiguinhos, façam isso com o namorado, peçam pra ele ler e escrever, e depois você pega, lê e escreve. Enfim, então, essa história aqui é sobre o Newton, que ele é um extraterrestre. Ele caiu na Terra, já sabe isso desde o início. E ele tem um objetivo de vida aí, que ele não vai falar de cara. O livro é bem misterioso, aos poucos tu vai pegando o que tá acontecendo. E o Newton, então, chega na Terra pra elaborar aí o plano dele, começa a viver, só que
O que acontece é que tu vai vendo as dificuldades do Newton em entender como é que os humanos funcionam, as pessoas percebendo que ele é estranho e como elas se relacionam com ele. Tem um cara, que é o Bryce, que é um cientista que acha muito estranho a tecnologia que o Newton traz para a Terra. Ele não sabe que ele é extraterrestre, né? Ele só acha estranho essas tecnologias novas que surgiram do nada e começa a achar estranho esse cara. Tem alguma coisa aí. E, enfim, aí temos aí essa história do Bryce tentando entender se esse cara é ou não é da Terra, porque tá mirabolante demais essa tecnologia. O Newton tentando viver fora da sua terra natal com os seus parentes que são parecidos com ele, tentando entender os humanos. É bem filosófico e tem um final muito triste, que dá vontade de pensar assim, por que eu nasci humana? Isso é uma coisa que eu já penso até sem ler esse livro. Por que humanos? Why? Why eles existem? Por que existem? Enfim, recomendadíssimo, filosófico, bonito, mas triste. 5 estrelas. Eu também li Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. Esse é um thriller policial, na verdade, que fala de 2 irmãos que eram super abusados na infância, mãe e pai drogados, que apanhavam, aquela coisa toda. O irmão mais velho cuidava da irmã menor, até o dia que o pai deles ataca tanto a mãe quanto eles com uma faca, e aí o irmão mais velho, mas nem tão velho assim, né, pega um taco de beisebol e mata o pai a pauladas. Por isso, eles acabam separados e vivendo em lares adotivos separados. Então acontece outro crime numa loja assim dessas de conveniência. 2 pessoas são mortas e, pelo visto, foi o irmão dessa menina que matou. E aí começa essa caçada atrás dele, ao mesmo tempo que tentam proteger a irmã, caso ele venha atrás. E aí tu fica tentando entender o que aconteceu no passado pra transformar o guri nisso. Será que foi ele mesmo que fez isso? Se foi ele, por que ele fez isso? E aí então tu acompanha tanto a caçada ao menino, então, com rastreadores indo atrás, quanto a própria visão do garoto mostra como é que foi os últimos meses dele antes desses assassinatos, e a visão da irmã, que nem sabia onde estava o irmão e agora tem que lidar com tudo isso. Gostei muito do livro, tem uma escrita rápida, mas não me surpreendeu tanto quanto eu vi as resenhas por aí. Então foi um livro assim bem legal de passar o tempo, mas eu vou dizer assim que a coisa que eu mais gostei, eu tava terminando o livro pensando, legal, foi ok esse livro. E aí eu li os agradecimentos e eu vi que, porque eu tive algumas dúvidas de alguns pontos que foram abordados, principalmente a questão da terapia, dos irmãos e tal. E nos agradecimentos, a autora explica que ela pesquisou tudo. Ela dá agradecimentos a cada um dos profissionais que ajudou ela em cada uma das partes do livro. E isso, gente, eu adoro saber que o que eu li é real, sabe? Que o autor se prestou a pesquisar com vontade aquelas situações, entendeu? Então ele não tava falando da boca pra fora, não tava inventando, ele teve ajuda pra fazer o troço mais crível possível. Então muito parabéns pra Lisa por esse livro, tá muito bem escrito. Então eu dei 4 estrelas pra ele. Se vocês querem um livro bem realista, tá aí a pedida, bem rápido de ler também. E por último, mas não menos importante, esse thriller chamado Você Nasceu Pra Isso, que eu recebi da Intrínseca. Quem me acompanha lá no Instagram viu o dia que eu recebi, no mesmo dia eu já comecei a ler. Por quê? Porque aqui atrás, na quarta capa, diz: não leia esse livro, bem grande. Gente, como assim? Aí então diz: se você acha que seu marido nunca traiu, se você acredita que a sua esposa nunca mentiu, se a sua melhor amiga é a pessoa em quem você mais confia no mundo, não leia esse livro. Gente, tem como não ler esse livro depois dessa quarta capa? Difícil, né? Esse livro aqui então vai tratar da Mary e do Sam, que são um casal casado com o seu filhinho, o bebezinho Connor, e vivem uma vida linda, pacata e maravilhosa na Suécia. Parece tudo perfeito até demais. E eles estão esperando a visita da Frank, que é a amiga da Mary, na verdade é a melhor amiga da Mary. E agora as coisas vão começar a esquentar. Por quê? Logo nos primeiros capítulos, porque os capítulos são separados na visão de cada um dos personagens, tu começa a perceber pequenas nuances que provam que aquela vida talvez não seja tão perfeita assim.
uma frasezinha solta, um pensamento meio estranho que não condiz com uma família de propaganda de margarina, sabe? E a Mary começa a ficar bem abalada com a visita da melhor amiga, que era para trazer sua felicidade, teoricamente, mas ela começa a pensar que ela vai ter que começar a ser mais perfeita ainda agora que a melhor amiga tá chegando. Então, esse livro, desde o início, vai te prendendo muito fácil, sabe? Porque, nossa, essa frase saiu estranha, nossa, eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Por que eles estão fingindo ser tão perfeito assim? E o que eles fizeram no passado que eles precisam esconder tão bem? Acontecem então várias coisas aqui que eu não vou falar porque é spoiler. Eu acho que em livro thriller assim, quanto menos se fala, melhor. Quero que tudo nesse livro seja surpresa pra vocês, mas eu tenho que dizer que esses personagens são doentes. E eu gosto disso. Gillian Flynn provavelmente se orgulharia dessa autora, que chama Michelle Sachs, que inclusive achei muito interessante que ela é da África do Sul e mora na Suíça. Interessantíssimo. Primeiro livro que eu leio de alguém da África do Sul, acho. Adorei. O final é bem bizarro. Não posso falar mais que isso pra vocês, mas eu gostei muito. Fluido de ler, tanto é que eu recebi ele, acho que foi na terça-feira, e terminei. Eu terminei nem em 2 dias. Eu li muito rápido. É um tapa. Então, o pessoal que tá procurando thriller, tá aqui uma baita recomendação pra vocês. Não é policial, viu? É aquele thriller de tretas. Eu adoro esse tipo de thriller, que é só tretas. Então é isso, gente. Esses foram todos os 8 livros que eu li no mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perguntem qualquer coisa aqui nos comentários. Comentem qual livro vocês querem ouvir falar mais. Ou me deem alguma indicação para o próximo mês. Conversem comigo aqui nos comentários. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. Se quiserem comprar qualquer um desses livros, não se esqueçam de usar o link do canal que tá aqui embaixo na descrição do vídeo sempre. Vocês ajudam muito o canal sem pagar nada mais por isso, tá? Também compartilhem esse vídeo com os amiguinhos para ajudar o canal a crescer e eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! Que está excelentíssimo escrito. Isso tá certo que eu tô falando? Acho que não. Da fulana que eu não lembro o nome, gente. Puta que pariu, eu lembro toda a história e não lembro o nome dos personagens. Lily. Se inscreva no canal se não é a primeira vez de vocês aqui. Se é a primeira vez de vocês aqui. Outro que eu li foi Dark... Não. Porque eles... Né, filho? No mês de fevereiro.